dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e a confusão nesse país não para. E, gente, ontem as imagens das câmeras de segurança foram divulgadas e a turma já achou uma situação que repercutiu em todo o Brasil, o caso do jornalista. Obviamente, vamos comentar sobre isso, já vamos começar o vídeo falando sobre isso. Quero trazer algumas informações extras e eu quero mostrar para vocês um ponto que eu acho que é irrefutável, que pelo menos esse jornalista terá problemas. Outros, eu não sei, mas eu acho que a imprensa brasileira como um todo pode ter alguns probleminhas, quiçá alguns jornalistas serem convocados pela CPMI. Além disso, sobre a CPMI, temos mais algumas informações. Saíram pelo menos umas duas notas bem interessantes no Globo. Uma que fala sobre a composição da CPMI e a outra sobre o depoimento da turminha do GSI, uma informação que eu acho que é crucial. Quero também comentar sobre o pós-invasões, quando a turma do governo chegou por lá, algumas coisinhas. Ontem um amigo me fez uma pergunta que eu acho que ela é bem pertinente. Quem é o Carlos Gabas dessa CPI? Quem é a pessoa que o governo não quer que seja convocada na Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, né? E vamos tentar entender algumas coisinhas. Enfim, primeiro tópico, tem muita coisa para falar. Depois vamos falar do Brasil que voltou. E eu acho que não é o Brasil que deu certo para todos, mas para algumas pessoas está dando certo demais. O Estadão soltou editorial, quero mostrar para vocês e comentar sobre o caso aí do Josué Gomes, né? O sobrinho do Lula, que as coisas estão demais. Depois vamos falar do Dilma em Portugal, segue passando vergonha. Teve uma reportagem da TV portuguesa que o destaque deles é o gasto da comitiva de Lula e mais algumas coisinhas. E o Dilma ontem tomou um fact-checking no meio da lata no Twitter, quando iríamos imaginar que isso poderia acontecer. Obviamente, pela Globo, isso nunca vai acontecer, sem passando pano, pelo consórcio também. Quero falar também sobre fake news, mais especificamente a PL 2630. Não acho que são notícias boas. Se der tempo, falaremos também da MST. Mas vamos começar. Todo mundo deve ter visto, acho impossível que algum de vocês não viu ainda, então eu não vou ficar me prolongando isso daqui, mostrando o vídeo, etc, tudo mais. Mas acho que você estava dormindo aí nas últimas 24 horas. Foi o seguinte, em uma das câmeras, em torno ali de 3 horas e 56 minutos da tarde do domingo, né, do dia 8 de janeiro, você vê ali que a antessala de Lula, ela foi arrombada, e já gerou diversos questionamentos. Quando você vê no vídeo, o cara dá uma pesada e meio que a porta já tá meio bamba, ela abre e depois já foi. Não precisaram quebrar a porta, fazer nada. As pessoas começaram a discutir, pô, e a porta realmente tava trancada, não tava trancada, e é isso, aquilo, outro. Às vezes você empurrou nessa vai que não vai, ela pode ter tirado, né, a travinha que fica no meio da porta, enfim. São questionamentos que eu acho que são válidos e tentar encontrar a resposta para isso. Espero que não seja tão difícil. E aí a Folha de São Paulo compartilha esse vídeo, que chamou bastante atenção. Diversas pessoas compartilharam, peguei da Folha, porque é da grande imprensa, para ninguém reclamar. O grupo aí de invasores, né, dos vândalos, estava sendo seguido por um jornalista. E não é que estava só seguindo, o cara chega, que está com essa bandeira do Brasil ali, que vai dar pesada, ele chega, ele olha para trás, aí vê que o jornalista está vindo, ele acho que entra em posição certinho, bota o pé na porta, depois ele entra, o jornalista entra. Deixa eu ler só o tweet aqui, ó. A antessala de Lula foi arrombada no 8 de janeiro após vândalo ter certeza de que cena seria registrada. Ele tinha certeza que isso ia acontecer. Isso é importante. Gravem essa informação. Ele tinha a certeza. A própria Folha de São Paulo afirma isso com todas as letras. Ele tinha certeza que isso seria registrado. Vídeos do circuito interno da presidência mostram um homem chutando porta. Militares do GSI depõem neste domingo, né? E aí vejam só. Quando a turma invade, pé na porta, a turma ali, ó, se reúne ao redor do jornalista que tava batendo lá as fotos profissionais, a galera vê, etc, tudo mais, e depois ele vai sendo um pouquinho, e aí o cara volta ali atrás, né? Ó, deixa eu ver aí, bicho, deixa eu ver se ficou bom, minha pesada aí tá tá bacana, depois dá até tapinho no ombro e vida que segue. E aí as redes sociais já trataram de tentar descobrir aí quem é o cidadão, e todo mundo vem apontando para o Adriano Machado. Um jornalista, né, um fotógrafo da Reuters no Brasil. Aqui é o Twitter dele, está fechado, né, protegido. Dá para encontrar, antes disso estar travado, ele travar a própria conta, o Google acaba por salvar algumas informações, mas eu fui pegar as informações do cache. A última vez que o Google salvou as informações dele foi no dia 20 de abril. E quando você olha assim um perfil, assim, sinceramente, pessoal, vou ser bem sério para vocês,
Nada demais no perfil. Perfil extremamente institucional, compartilhando notícias, na maior parte do tempo notícias da própria Reuters, que é o local que ele trabalha. Coloca lá algumas coisinhas, alguns vídeos, etc, tudo mais. Não publica muitas coisas no Twitter. Tem umas curtidas, outra que curte a coisa, mais à esquerda, aquilo outro. Para mim isso não é nenhuma novidade no Brasil, isso não significa muita coisa, só porque ele curtiu algum tipo de conteúdo. No Instagram ele seguiu a mesma linha, também trancou sua conta. No Instagram não consegui encontrar muita coisa. As postagens que as pessoas colocaram nas redes sociais também, fotos diversas que ele tira como jornalista. Aqui é o Facebook está fora do ar. Está bem trancado, está fora do ar. Não é possível de ser acessado. Mas também aqui as imagens de cast, você olha, a maior parte do tempo é ele postando suas próprias fotos ou links da própria Reuters, onde ele trabalha. Ele também possui um site, que também não está no ar, mas ele pode ser acessado pelo Wayback Machine, né? Alguém arquivou na internet. E também tá assim, né? As fotos que ele já tirou, aparentemente ele é o cara que tirou a foto de Bolsonaro e as emas, né? Segurando que a gente não pode nem comentar mais. Mas enfim, esse aí seria o cara. Eu vi a direita debater muita coisa sobre esse tema. E tem algumas perguntas que eu acho que as pessoas às vezes não se fazem, que é o seguinte: onde é que as pessoas querem chegar com essa CPMI? O que é que a direita espera dela? E o que? Não, por causa desse fotógrafo, aí todo mundo agora que invadiu tem o quê? Tem um grande plano de conspiração, etc, né? Foi tudo armado. Tem algumas perguntas que precisam ser respondidas e realmente se entender se a expectativa vai conseguir ser suprida pela realidade dos fatos. E aí vejam só. Aqui, você vê ali, ó, Adriano Machado, pintei de amarelo ali embaixo. Exatamente o cara que dá a pesada na porta. E o ângulo da foto nem tá tão bom, né? Ele devia ter pegado um pouquinho mais de lado para mostrar a perna do cara na frente da porta, mostrando que, ó, ele está arrombando a porta. Aqui a postagem original da Reuters, em inglês, em figuras. Os apoiadores de Bolsonaro, né? Invadindo aí o prédio do governo. Aí ele coloca ali o cara com a bandeira do Brasil, etc, tudo mais. Muito cômodo pegar uma galera assim. Muita gente também pontuou nas redes sociais que o Adriano Machado tirou a foto do Alckmin. O Alckmin postou, né, ali um tweet mencionando o Adriano Machado, o cara que tirou as fotos ali, né, naquele momento que tá nas imagens do circuito interno de câmeras. Isso daí quer dizer alguma coisa? O cara é fotógrafo, é profissional, com certeza deve ter um registro. Só que, e aqui que começa um ponto, que eu acho que é o X da questão. O André Fernandes já deixou claro, o tal fotógrafo que acompanhou, registrou fotos e ainda comemorou o resultado com os vândalos, será convocado para depor na CPMI. E aí, como eu disse para vocês, guardem esse pedaço aqui da Folha de São Paulo, que falava o seguinte, ó, o vândalo, ele fez tendo a certeza que seria registrado. Pega aquela fala da Folha de São Paulo, o tweet que eles já fizeram. Vamos analisar aqui essa nota do UOL, que eu acho que isso aqui é crucial também. Golpista pediu foto dele arrombando sala de recepção de gabinete do Lula. O cara pediu. O que aconteceu? Os manifestantes chegaram à porta da sala de recepção da presidência às 3h56 e estavam acompanhados por um fotógrafo que registrava a invasão. Depois de fazer questão do registro do pontapé, o golpista pediu para ver as imagens na tela da câmera fotográfica. Ele deu tapinha nas costas do fotógrafo em sinal de aprovação e pediu mais fotos. Ele ainda pediu mais. Desta vez, fez pose dentro da sala de recepção. Ele estava com a máscara e carregava a bandeira do Brasil. Beleza, ele fez pose desta vez. E se ele não fizesse pose? E se ele atacasse alguém? Desse um surto, ele atacasse alguém. E se ele depredasse ainda mais o patrimônio público? Se ele tocasse fogo em alguma coisa? Se ele fizesse alguma coisa pior? Ele só fez coisa. E o que eu quero comentar com vocês aqui? Existem algumas regras no jornalismo, que às vezes não são nem lei nem nada, mas são aquelas regras assim que é senso comum, que todo mundo aceita. Uma delas, e que eu acho que todos vocês já ouviram, é que o jornalismo, normalmente, ele não divulga casos onde as pessoas retiram as próprias vidas. E isso por quê, se você não sabe?
Porque a turma percebeu o seguinte: se você começa a noticiar o que está acontecendo, o cara estava extremamente triste, alguma coisa aconteceu, ninguém sabe a verdadeira motivação no final do dia, o cara vai lá, resolveu encerrar com tudo. A turma meio que tem a percepção que quando você noticia isso, você tá falando assim, ó, você aí que às vezes tá triste, tá deprimido, acha que ninguém liga pra você, etc, tudo mais, e às vezes as pessoas fazem isso pra serem notadas. Aí o cara fala, pô, quer dizer então que a imprensa vai fazer uma cobertura? Então eu vou fazer isso daqui que pelo menos eu vou aparecer na TV, pelo menos eu vou aparecer no jornal. Só que se ele tem a certeza que ninguém vai saber o que ele fez, que não vai ser noticiado, ele não tem esse estímulo. Ele não tem esse estímulo de agir. Inclusive, isso está sendo discutido agora nessa questão das escolas. A imprensa deve ou não deve comentar sobre o tema? Pô, comenta, mas não fala do cara. E não é para falar do cara para proteger o cara nem nada, é para não estimular as outras pessoas, que tem gente que é maluca da cabeça e está atrás de holofotes. E eu acho que esse é um dos grandes pontos que precisam ser questionados esse jornalista. Porque ele não é qualquer um, ele é um jornalista profissional, credenciado, trabalha para a Reuters, uma agência internacional de notícias. E como vocês podem ver, o cara, ele pediu mais fotos. E se será que se não fosse esse jornalista, pelo menos essas pessoas que foram fotografadas, será que elas teriam feito as mesmas coisas? Será que essas pessoas se sentiram mais estimuladas para depredarem o patrimônio público, para cometerem atos de vandalismo, porque elas sabiam que estavam sendo fotografadas e queriam ficar famosas? Esse é o grande ponto. Qual é o papel do jornalista perante essas pessoas que apareceram lá? Saíram notas na imprensa falando o seguinte, que durante os atos do dia 8, vários jornalistas fizeram cobertura. Vários, inclusive, foram agredidos. Esse não foi agredido. Pelo contrário, ganhou tapinha nas costas. As suas ações, a sua vontade de registrar o momento, está mais do que claro que, pelo menos com esse daqui, esse cidadão que pediu mais foto, pelo menos esse se sentiu mais motivado. E aí que entra o ponto também de questionar o papel da imprensa no Brasil. Qual a participação da imprensa em tudo que está acontecendo? Todo o ocorrido, o antes, o durante, o depois. Não dá para negar que tem muito jornalista que, em seus discursos, extremamente odientos, raivosos, eles acabam por tirar do âmago, né, da parte mais profunda e obscura do coração das pessoas, alguns sentimentos muito complicados, muito ruins. E quando você pega isso daí e você traz para essa questão, em torno dos atos do dia 8, o que aconteceu e o pós, os primeiros dias, a gente viu, por exemplo, que o Gonçalves Dias, ele aparecia nas filmagens. Isso daí a imprensa não noticiou, mas a imprensa não sabia. Bom, a imprensa não sabia que o Gonçalves Dias estava, né? É o que a gente acha. Agora a imprensa sabia que o vídeo que o governo mandou era um vídeo editado. E ainda assim a imprensa veiculou esse vídeo editado. Então, assim, se está muito preocupado em encontrar a verdade, o que realmente está acontecendo? Existe algum tipo de orientação? Não ajuda, divulga isso daqui, não divulga aquilo outro, isso aqui é complicado? A Folha de São Paulo, em 7 de fevereiro, se não me engano, deixou claro que aquele vídeo que o governo compartilhou, editado, que deu preferência para a Rede Globo, primeiro saiu no Fantástico. A Folha de São Paulo, essa nota falava que já se sabia, as pessoas que tinham tido acesso ao material completo, que não foi apenas um cara que destruiu o relógio. O cara destruiu, depois veio um grupo, colocou de volta no lugar, depois veio outro grupo e jogou tudo no chão de novo. E aí? Qual é o papel da imprensa em tudo isso? Porque não é só para promover a confusão, etc, tudo mais. E o pós? E a quantidade de coisas que está acontecendo no Brasil decorrentes aos atos do dia 8. Mudanças legislativas. Você tem aquele clima político. Olha a quantidade de medidas que foram tomadas no pós-dia 8 em relação, por exemplo, à caserna, às Forças Armadas. Qual o papel da Rede Globo nisso? Qual o papel da Folha de São Paulo, do Estadão? Foi tragado por meio do olho furacão porque resolveu acreditar nas suas fontes? O que está acontecendo? Eu acho que essas são perguntas que você vai começando,
Daqui a pouco é capaz de ter jornalista da Rede Globo sentado no banco, né, da CPMI, prestando alguns esclarecimentos. Agora, esse jornalista aqui, é só olhar as regras de convivência mínimas e básicas do jornalismo. Tem coisa que não se divulga. Por quê? Porque você estimula pessoas a tomarem determinadas ações. O que eu tô vendo é que a imprensa brasileira como um todo está cada vez mais próxima de sentar no banco dos réus da CPMI dos atos do dia 8. Aí veja também isso daqui. Momentos de tensão entre ministros do Dilma no dia da invasão. Quais ministros estavam brigando entre si? Flávio Dino e Rui Costa parecem discutir com Múcio. Múcio de um lado, Flávio Dino e Rui Costa do outro, né? E isso faz muito sentido quando a gente olha o que aconteceu. A gente olha a atuação dos militares, a gente olha o que a esquerda estava comentando sobre os acampamentos, que falava, os militares aqui, os militares aquilo, os militares têm participação, os militares têm culpa. Assim que passou os atos do dia 8, diversas figuras proeminentes, importantes da esquerda, desde jornalistas da grande imprensa, como, sei lá, o Breno Altman, né, um dos melhores amigos do José Disseu, deixou bem claro, ó, nunca tivemos um clima tão bom para promover uma ampla reforma militar. O Intercept cobrando, o Sakamoto cobrando, né, punição severa aos militares. Então o Múcio, você vê que ele está sendo cobrado. Faz total sentido nesse contexto. E aí, olha só. Aqui não é sobre o Múcio, aqui está falando do GSI. Mas independente, também estamos falando de militares como um todo. Militares do GSI depõem a Polícia Federal e justificam falta de ação contra invasores do Palácio do Planalto por efetivo insuficiente. Insuficiente? Mas não saíram matérias falando que meio que tinham avisado que precisava de mais gente e no dia 8 até então o Gonçalves Dias não achou, né? Meio que no primeiro momento, não, se precisar a gente pede, né? Não ficou meio nessa? Quer dizer que foi insuficiente. Mas eles descobriram na hora que estava suficiente ou já estava suficiente desde o início? É outro questionamento que vai ter que ser respondido. O que eu sei que fala assim, ó. Militares alegaram que o número de invasores era muito grande e que o efetivo do GSI não era suficiente para contê-los. Relataram ainda, segundo o G1, que havia uma estratégia de retirada dos andares superiores para então prendê-los no segundo andar. Então aqui envolve o GSI, mas, ao mesmo tempo, muito se comentou sobre os acampamentos que ficavam em regiões militares, que tinha que fazer, que tinha que tirar o pessoal de lá. E quem que lida com isso daí é o ministro da Defesa, é o José Múcio. Beleza que a BIM, não sei se a BIM deveria estar monitorando ou não, mas teve aquele informe que circulou, a imprensa noticiou sobre isso na época, né, tudo mais. E o José Múcio? O que o José Múcio fez durante o Ministério da Defesa? E mais, antes de falar do Múcio, quero voltar mais uma vez no depoimento do Gonçalves Dias, já na primeira parte, ó, lê a íntegra do depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias, aí tem lá a primeira linha, a segunda linha, né, é o primeiro parágrafo, a gente teve acesso à íntegra, e aí, já na sequência, que seria o quarto parágrafo, né, etc., que já havia trabalhado no GSI anteriormente, 2002 2010. Segundo ponto, que ao ser nomeado chefe do GSI, não foi tratado com o presidente da República ou outra autoridade a respeito das manifestações antidemocráticas. O Gonçalves Dias não tratou disso. Ele não tratou. Eu tenho certeza que isso foi tratado. Tratou com quem? Quem foi que tratou com isso com Lula? Ninguém tratou disso, não é possível. E eu digo que não é possível por quê? Que isso já estava sendo tratado pela equipe de transição. E essa era uma das pautas de preocupação da equipe de transição. Peraí, então. O assunto foi tratado. Porque era preocupação desde a transição. A função do Múcio? O Múcio na CPI vai ser interessante. O Múcio não é um ministro petista. O Múcio é um ministro que sempre sofreu resistência do petismo. E o petismo cobiçava o seu cargo. E eu não acho que o Múcio vai para a CPI para passar pano pro Lula. É um cara bom, quem sabe até para começar a CPMI, né? Chama o Múcio, todo mundo esperando o Gonçalves Dias, puxa o Múcio da cartola, vamos começar pelo Múcio. Múcio, explica aí. É que você não é petista? Vamos conversar aqui um pouco. E mais, quem estava tratando sobre isso na transição? Porque agora a gente tem que olhar também o problema, não só agora, no entorno do dia 8, mas antes. Quem tratou isso? Qual foi o grupo de trabalho? Qual foi o GT?
Às vezes não foi nem um GT de segurança, de defesa, etc. Agora foi outra coisa, não sei. Às vezes foi algo dividido, talvez tinha um GT da defesa que tratou dessa questão envolvendo os acampamentos, né, ao redor das zonas militares, só que também tinha um monitoramento das redes sociais, o que estava acontecendo, os discursos, etc. Tudo mais. Aí pode ser outro grupo de trabalho. E aí? O que é que esse grupo de trabalho sabia? Eu não sei se vocês vão lembrar, ao final da transição, o material não foi divulgado. A imprensa até criticou, falou, não, o Dilma vai falar aqui meio que um mini relatóriozinho de alguns pontos, mas todo aquele material mesmo, feito robusto, não foi divulgado para ninguém. A minha única certeza é que o gerente, né, da transição era o Geraldo Alckmin. Talvez ele também possa responder. Não sei se o Alckmin seria a pessoa para ser convocada. Talvez o Múcio ou o Gonçalves Dias eles possam primeiro esclarecer esses pontos, mas você está vendo que ele vai começar a voltar para a época da transição, né? Quem são os culpados? Por uma, sei lá, talvez uma falta de preocupação, né, de levar essa preocupação para o Lula. Essa preocupação já talvez não chegou no Lula, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tô entendendo, né? Acho que são alguns contornos que os deputados deveriam se atentar na hora de fazer as suas convocações para a CPMI. Mas vamos continuar. A esquerda fez uma fala que muita gente ficou assim, indignada, meio com raiva, porque, que absurdo que o Capelli está falando. Só que o Capelli, se achando o espertão, eu acho que ele pode ter dado uma deslizada. Escute isso aqui. Se o GSI não funcionou adequadamente, eu reitero a pergunta, a responsabilidade é de quem dirigiu esse automóvel durante 4 anos e deixou ele avariado, entregou ele avariado para o general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas 6 dias, de quem é a responsabilidade pelo carro ter pifado no dia 8? De quem dirigiu por 4 anos ou de quem dirigiu por 6 dias? Bom, falou com a Globo, né, como sempre. Então existe alguma relação muito engraçada essa com a Globo. Já pensou levar alguém da Globo e pedir quebra do sigilo, né? Telemático. Ih, já faz confusão. Mas bom, veja só. O Capelli, ele acaba por abrir espaço. Na verdade, ele tá colocando, né? Se houve aí, né, alguma negligência, a culpa foi de quem? Quando ele faz essa pergunta retórica, ele já começa a jogar passado, o Capelli meio que tá assumindo que teve uma negligência. E aí, mais uma vez, acho que o Capelli, ele precisa responder isso daqui também. A equipe de transição já apontava uma preocupação em torno do tema. Então não é que o cara lidou por 6 dias. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. O Múcio já tinha sido anunciado muito antes do dia 8. O Múcio foi um dos primeiros a ser anunciados ainda em 2022, no final de 2022. Como ministro da Defesa. Então, assim, a turma já sabia. Quando o Lula, né, lá na posse, o comando militar já tinha sido todo trocado. Quem queria trocar os membros, já tinha trocado. O governo teve mais do que tempo suficiente. Essa transição do governo está muito obscura e contou com quase 1.000 pessoas. Meu amigo, tem muita gente aí que talvez precise se explicar um pouquinho. E aí o Capello está começando a questionar onde é que estava o general Heleno, onde é que estava o Braga Neto, onde é que está o Ramos. Parece que a turma do governo já está elencando algumas pessoas para tentar, né, transferir a culpa. O Ramage até fala o seguinte, ó, em apenas 45 minutos, a defesa, o Ministério da Justiça e GSI do Lula perderam os 3 principais prédios de toda a República. E não sei se outra coisa vocês estão percebendo, a gente só está comentando, gente, sobre o Planalto. Deu até umas 2, 3 semanas que só se fala do Planalto. Pouco se falou sobre a invasão na Câmara. Pouco se falou sobre a invasão da Suprema Corte Brasileira. Isso também é uma questão que é interessante, né? Muito interessante. Mas tudo bem. E não é que perdeu para um exército estrangeiro, mas para uma massa de pessoas desorganizadas que já caminhavam por Brasília há algumas horas. Algumas horas. E ninguém viu. Uma massa de pessoas. Notícias saíram na imprensa. Começando a ficar complicado. Tô começando a ficar complicado. E volta a falar. A turma tem que pensar o seguinte, tá? E quer chegar isso onde? Onde é que quer chegar? É compatível com a realidade?
Falei pra vocês que tinham umas matérias interessantes. Essa daqui vai até na linha do que eu falei ontem pra vocês. Às vezes a humildade de falar que não sei, tem que ficar de olho, não quero animar vocês. Normalmente é o melhor caminho a seguir, né? Se você não sabe de alguma coisa, segue nesse caminho. No dia de ontem eu falei o seguinte, ó. Tá falando da composição, que o desgoverno aí dos 32 membros deve ter 21. E aí a Malu Gaspar escreve o seguinte, ó. O Lira será o fiel da balança para o Dilma na CPI do golpismo. Diante dos microfones, os líderes do governo têm garantido que terão controle folgado da comissão, uma vez que tem a maioria dos blocos partidários que indicarão representantes para a comissão. Eu falei isso, né? Falei, ó, turma aí, pega o microfone, obviamente não falar, eu tô aqui, eu sou poderoso, eu faço, eu aconteço, vou ter maioria para tentar colocar medo. Mas isso não necessariamente é a verdade universal. Tanto que, ó, nos bastidores, porém, até mesmo os mais experientes em atuação nas CPIs admitem que é cedo para ter certeza dessa maioria. E dizem que será preciso negociar com partidos que hoje se dizem independentes, como Republicanos, o PP e União Brasil. Isso aqui não se vê também, tá tudo resolvido, a direita vai ter a maioria. Calma, isso não tá resolvido. A turma tenta levar no gogó, a esquerda é especialista nisso, né? Eles gritam, falam que faz, que acontece, mas nem sempre que eles falam é verdade. No Senado, o governo tem maioria. Isso daí não tem o que questionar, né? É o Senado do Renan Calheiros, a maioria do governo é clara, a turma do Pacheco. Só que na Câmara, essa maioria depende da boa vontade de um personagem, o Arthur Lira. O presidente da casa, que comanda um bloco de 8 partidos, incluindo os 3 autoproclamados independentes, e tem de indicar 5 dos 16 deputados que vão integrar a CPMI. Outros 3 deputados e 3 senadores serão do PL de Bolsonaro. Como no blocão de Lira tem partidos de posições distintas em relação ao governo, PP, União Brasil, PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Solidariedade e Avante Patriota, a escolha de cada deputado para compor a comissão fará muita diferença. Muita diferença. Quem serão essas pessoas? Quem serão? E quem é o Gabas dessa CPI? Com certeza tem alguém que a Globo não vai querer que chame, e não é só para blindar o Lula, não. É a mesma coisa. E o governo deve ter alguém que não quer que chame por alguma razão. A matéria sai comentando alguma coisa, fala o que eu falei para vocês, né? Que o Lira, ele até tá vendo aí para indicar o Fufuca para alguma posição de destaque, seja o presidente da CPMI ou o relator da CPMI. Só que aí a turma do PL tá falando o seguinte, ó. O líder do PL, que apresentou um requerimento para a criação da CPI, muito provavelmente ficarão de fora da cúpula da comissão, mas não vão ceder a derrota antes da hora. No final de semana, inclusive, membros do partido diziam que não abririam mão de ficar com pelo menos um dos 2 cargos e cogitavam indicar o Magno Malta para a presidência da comissão. Aliado fiel de Bolsonaro e vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante dizia ainda que a oposição não vai aceitar o controle do governo sobre a CPI. Se for assim, né, relatoria e presidência na mão do governo, os partidos que não são governo não vão indicar membros para a comissão. Se você não indicar, a comissão não sai do papel. Nesse caso, a oposição tem pouca força para ocupar os cargos que quer, mas, ainda assim, tem condições de causar tumulto. É parar, é ver, é observar. O jogo está bem aberto. A gente vai saber agora, a partir de terça-feira, né, como é que vai ser o andar da carruagem, se o Pacheco realmente vai fazer a leitura do pedido da CPMI. A imprensa está dando como certo, mas lembrem, o Pacheco está no colo do Lula. Literalmente falando, né? Tá lá em Portugal com o cara. Ele não sabe do dia de amanhã. E é isso. Eu acho que esse jornalista ele vai ter que se explicar muito bem, né? Muito bem. O que ele fez, a cobertura, a forma como foi feito, eu acho que está mais do que claro que acabou por motivar, né? Dar energia e ânimo para vândalos depredarem o patrimônio público. Mas vamos continuar para falar do Brasil que voltou. O Brasil voltou. O Estadão soltou uma nota, que é engraçado, que é muito mais do mesmo, tentando emular as críticas da direita e deixando claro o que é que realmente o consórcio pensa, pelo menos parte dele, que fala assim, qual que é o Brasil que voltou? Lula tem bradado que com ele o Brasil voltou. Pois bem, em
modéstia à parte, é o caso de perguntar, afinal, de que Brasil você está falando? Que país é esse que estaria de volta? É seguro afirmar que não é o Brasil pelo qual ansiavam milhões de eleitores moderados, que mesmo conhecendo bem o passado de malfeitos dos governos petistas, olha agora, entenderam que a eventual reeleição de Bolsonaro, um dos mais desqualificados, indecorosos e patrimonialistas presidentes em toda a história republicana, representava uma tragédia a ser evitada a qualquer custo. Já falei para vocês, tem muita gente na nossa CPI que já está torcendo pelo impeachment do Lula. Vocês sabem que se o Lula cair, quem vem é o Alckmin. Se colar uma foto do Alckmin, segurando uma bandeira das crianças arco-íris, cuidado, eu acho que o Alckmin ainda é pior que o Dilma. Às vezes é melhor o Dilma ficar, para a população brasileira entender de vez o que é o PT, para ficar marcado pela era Dilma, marcado pela era Lula, e falar aqui, ó, foi isso que vocês escolheram. Olha o que vocês fizeram com o Brasil. E fazer questão de pontual. Esse aqui, ó, tá vendo aqui o mercado? Essa turma toda aqui, ó, sentou no colo do Lula. Quando é que vocês vão parar de ver esse pessoal como os iluminados no Brasil, que sabe que a opinião deles vale de alguma coisa? Para deixar claro, o caos que vocês vivem hoje é por conta dessa galera. O Alckmin setando lá, para tirar o Alckmin daquela cadeira vai dar trabalho. Esses brasileiros fundamentais para a apertada vitória do petista em 2022 foram descartados por Lula cedo demais e sem o menor constrangimento, haja visto o discurso arrogante e as atitudes do presidente. Não que as expectativas fossem altas. A rigor, são pessoas que não esperavam muito mais do atual governo, além do resgate da decência no exercício da presidência da República e alguns sinais de moderação e responsabilidade na condução do país. Né? Bolsonaro não era assim. Vê como é Estadão. É a terceira via na veia. Lula, porém, tem conduzido o Brasil por um caminho perigoso. É mesmo. O governo tem tomado um rumo que, se não chega a configurar estelionato eleitoral, olha os termos utilizados pelo Estadão, pois só o mais alhano dos cidadãos haveria de acreditar que Lula, de volta ao poder, faria algo muito diferente do que está fazendo, tampouco sinaliza que, se não os esqueceu, ao menos Lula teria aprendido uma coisa com os erros cometidos em um passado não muito distante. Esse Brasil que Lula diz que voltou parece ser um país que só existe na cabeça do presidente. Um país forjado por seus dogmas, sua recalcitrância, seu voluntarismo na implementação de políticas públicas e, quiçá, por uma gama de sentimentos que possam ter moldado suas visões de mundo após o período de 580 dias na cadeia. O Brasil dos fatos, da realidade implacável que está diante dos olhos de qualquer observador que não se deixe enviesar pela vaidade ou pelo fervor ideológico, que é um Brasil que o Estadão nunca enxergou nos últimos 4 anos. O Brasil dos fatos, o Brasil que a violência estava em franca decadência, né? Estava caindo, né? Os números. A violência estava em queda livre. Um país onde as apreensões de drogas vinham batendo recorde após recorde. Um país onde reformas estruturais estavam sendo feitas, como a reforma da Previdência. Um país onde reformas estruturais não estavam avançando como todo mundo gostaria, mas estavam dando como uma reforma administrativa. O governo não fez, mas fez. Enxugando a máquina, reduzindo os cargos comissionados aqui e acolá, acabou por fazer uma mini reforma administrativa. Um país que reduzia impostos, um país que desburocratizou, um país que deixou de... Meu Deus, né? Cortou os laços de vez com as ditaduras latino-americanas. Um país que colocava a segurança dos seus cidadãos em primeiro lugar. Que a vítima era a vítima, não a vítima da sociedade, né? Pelo amor de Deus. É tanta coisa que a gente vê que listar. Um governo que dava espaço para ministérios técnicos ao invés de políticos amigos. Pô, bicho, pô, Estadão. Aí agora vem querer falar de fatos, realidade implacável. Agora. Aí ele fala, né, que se pararem para analisar agora o Brasil do Lula, é o Brasil do retrocesso em mais áreas do que Lula. Alguns de seus ministros e apoiadores teriam coragem de admitir em público. Por óbvio,
é indisputável a verdade de que houve guinadas republicanas em áreas fundamentais para o Brasil, como educação, saúde e meio ambiente. O que o Lula fez nessas áreas? Eu não faço ideia. 3 dos setores que foram obliterados pela sanha destruidora de Bolsonaro. E esse jornal quer falar de realidade. A vagabundagem, viu? A derrota de Bolsonaro por si só já foi suficiente para melhorar a qualidade do ar que os brasileiros respiram. Pronto. Agora foi que eu vi. Literalmente, pois são perceptíveis os esforços da nova administração federal para reconstruir o aparato de proteção ambiental que conferiu ao Brasil um soft power nessa seara há décadas. Assou o país a condição de interlocutor indesviável em fóruns internacionais sobre as mudanças climáticas. O Estadão é a terceira via, é a turma do SG. Aí, ó, é o que eles gostam no Lula. É a agenda verde. No governo Lula, os imunizantes, ora vejam, também voltaram a ser tidas como indispensáveis para evitar mortes. A cultura deixou de estar sob ataque permanente para voltar a ser tratada como traço de extinção e união do povo. Para a cultura foram 10 bilhões de Rouanet. Para chuvas em São Paulo, 2 milhões. Não é bi não, viu? É milhão. O Estadão quer me falar de enxergar a verdade. Pelo amor de Deus. Mas, como já dissemos nesta página, não é vantagem alguma Lula posar como presidente melhor que seu antecessor, porque é virtualmente impossível que ache um governo pior do que o de Bolsonaro. Se o Lula cair, a imprensa vai abraçar o Alckmin, meu Deus, vai ser o rei do Brasil. E contra Lula de novo, e é por isso que eu falo pra vocês que o Lula não quer Bolsonaro inelegível, a imprensa vai ficar com Lula mais uma vez. O Lula vai destruir o país? Vai. Mas a imprensa vai continuar com ele. Por quê? Porque o Bolsonaro é pior. Bolsonaro é a pior pessoa do mundo. De Lula, esperava-se muito mais do que isso. Não só por suas promessas, mas sobretudo pelo arco de apoios, né? Que ele construiu além da esquerda. E essa união do Lula, né? Por fim, a barbárie bolsonarista. O que se viu até agora, no entanto, é igualmente uma política de destruição de marcos republicanos, tais como a lei das estatais, o marco legal do saneamento, a reforma do ensino médio, entre outros. Mas o marco legal do saneamento é o governo Bolsonaro, né? É o legado do governo Bolsonaro, que o Estadão, mais uma vez, não consegue atribuir. O Estadão, mostrei para vocês, em um editorial da semana passada ou retrasada, dá a entender que foi o governo Temer que aprovou o marco legal do saneamento. Isso aqui é tão absurdo que o PSDB, do senhor Tasso Gereissati, que tentou ir para cima de Bolsonaro, emplacou a CPI da pandemia. O PSDB agora vem com a cara lavada para falar que o PT está destruindo o marco do saneamento. Exatamente o artigo 16, que foi o que o Bolsonaro vetou, né? Que falou, ó, as estatais não vão poder renovar quando quiser para ter essa confusão e continuar com a BID de emprego, que é o que o PT meteu fazendo. Agora o Tasso Gereissati está escandalizado. Essa é a realidade que o Estadão não enxerga, mas finge enxergar. Ainda fala que o Brasil, né, o governo atual é o governo da tolerância à invasão de terras pelos companheiros do MST. O Brasil que tantos anseios por ver de volta é o país que, unido, soube superar a ditadura, consolidar a democracia, derrotar a inflação e instabilidade econômica. Ou seja, é o país do FHC, é o país, né, da social-democracia, é o país da terceira via. É isso que o Estadão quer. Com Lula, ao que parece, esse Brasil não voltará tão cedo. Então vamos derrubar o Lula, vamos colocar o Alckmin. Ou vamos tornar logo o Bolsonaro inelegível, porque se Bolsonaro estiver inelegível, pronto. Não tem outro cara igual o Bolsonaro no Brasil. Talvez, beleza, Bolsonaro indica lá o cara dele, mas será que vai transferir todos os votos? O Estado não tem essa certeza. Então, senta a porrada aí que a gente pode bater no Lula à vontade. O medo deles é Bolsonaro voltar. Lula continuar, tá de boa. É aquela indignação que não vale de nada. Não sei se o Carlos Bolsonaro leu esse editorial do Estadão, mas para mim não restam dúvidas que a postagem dele é um complemento. Que ele fala assim, ó, a imprensa brasileira é tão imunda que compara o pífio governo de Lula com o de Jair Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, cita que o atual mandatário do país está destruindo os excelentes feitos realizados pelo governo anterior, o governo Bolsonaro, com o marco do saneamento básico e isenção de impostos. A informação transformou-se num mero acessório e tudo passou a ser desinformador oficial do leitor. Tudo pela informação. Note que não é apenas a imprensa, mas também o isentão, o papel higiênico eterno de quem está afundando o país, né? E o Estadão fala da Frente Ampla, quem foi um dos grandes artífices, líderes
da criação dessa frente ampla. Quem lembra da cartinha pela democracia do sobrinho do Lula? Vocês devem lembrar. Aí veja. Antes de a gente falar dela, o Anselmo Góes, para minha surpresa, matou a charada. Matou a charada, gente. Porque o Haddad está colocando imposto para o pobre pagar e não para o rico. E não estou falando aqui das empresas. Rico não compra na Shopee. Rico compra no Free Shop. Porque pobre fica feliz quando vai na praia com uma farofinha, uma cervejinha picanha. Rico não. Rico vai para Paris. Na volta do Free Shop troca de iPhone. Por que o Haddad não fala disso, né? Do Free Shop? O Anselmo Góes fala assim, ó. Ganha um doce quem responder porque o governo não quis taxar os free shops. Ao que parece, rico não paga imposto neste país, porque são amigos do rei. A pergunta que não quer calar, feita pelo professor Edmar Baixa. Por que o governo queria taxar as pequenas encomendas do andar de baixo, dos pobres, e nem cogitou taxar os free shops do andar de cima, da elite? Ganha um doce quem responder que rico não paga imposto nesse país. Rico não paga imposto, né? E aí, veja. Sem esse contrabando todo, talvez não tivesse de fechar 90 lojas, diz o CEO da Marisa. Ué, tá vendo, né? Não é o problema, não é eles, não é a forma como eles gerenciam nem nada. Quer dizer que a Marisa fechou por causa do contrabando. É sério isso? Quer que as pessoas acreditem que isso é verdade? Olha que interessante. O Nogueira Batista, João Pinheiro Nogueira Batista, né? Ele recebeu o Estadão na tarde da quinta-feira, dia 20, na sede da Marisa, que ocupa uma antiga e grande fábrica de pregos dos anos 40, no bairro da Barra Funda, na capital paulista, com interior moderno, aberto e com clima de coworking. O encontro que o Nogueirinha teve com o Estadão aconteceu logo após a conversa com o Haddad. Ué, com o Haddad? É. Com 20 empresários do setor, entre eles Luísa Trajano, Sérgio Zimmermann da Pets e o próprio Nogueira Batista. Olha que bacana, hein? Olha só, o cara que tá indignado, né, o Haddad? Bota pra lascar no pobre. Pobre tem que bancar a gente, Haddad. Você chegou agora no poder, é assim que funciona. Cola com a gente que você vai para nossas festinhas. Aí, isso tudo tá acontecendo na chat e tudo mais. Quem foi que apareceu com a informação que a imprensa não comentou da forma como foi comentado aqui? Eu até fiquei surpreso. O senador Ciro Nogueira. Eu falei, rapaz, vendo do Ciro Nogueira, olha que Brasil é esse, né? Na campanha, o presidente da Fiesp sobe no palanque a favor de Lula. Faz manifesto pela democracia como se fosse independente. Eleito, Lula o convida para ser ministro. Recusa, mas agora ganha sua recompensa. Numa triangulação, a empresa oriental, que estava para ser tributada pelo governo brasileiro após viagem a Pequim, decide investir nas duas empresas do presidente da Fiesp, praticamente quebradas. A democracia não tem preço. Será mesmo? Eu falei, não é possível. Ciro Nogueira deve estar falando fake news. E ele colocou esse link aqui, ó, do G1. Shine, que anunciou um investimento de 750 milhões no Brasil, fecha parceria com empresas de tecidos de Minas Gerais. E aí o G1, que não é besta nem nada, só fala que a Shine fechou parceria com duas companhias de tecido de Minas Gerais. O acordo foi firmado com a Cotminas e Santanense e foi tornado público nesta quinta-feira. Em fato relevante, divulgado pela Spring Global, empresa controladora das fabricantes mineiras. Só falou isso daí. O Estadão foi um pouquinho além. Empresa do presidente da Fiesp anuncia parceria com a Shine para a produção no Brasil. Ah, tá, né? Sobrinho do Lula. Sobrinho em consideração, né? Porque ele é filho do José de Alencar, o ex-vice-presidente. Ixi, Maria. Você agora chega a engolir aí. Ex-vice-presidente do Lula, né, José Alencar. Sobrinho, gente. Pegou no colo, viu crescer.
Segundo o memorando, 2.000 clientes confeccionistas da Coteminas de Josué Gomes serão fornecedores da empresa asiática para atender os mercados domésticos e da América Latina. Eita, Josué, jogador, viu? Aí tá lá, ó. A parceria também abrange o financiamento para capital de trabalho e contratos de exportação de produtos para o lar. Será que vai conseguir um baita de um belo empréstimo a juros, ó, desse tamanho no Banco do BRICS? Que a Dilma tá comandando? Pra fechar com chave de ouro. Sobrinho do Lula. Sobrinho do Lula. Sobrinho em consideração. Não vai falar que é fake news, vocês estão mentindo, né? Tá de brincadeira comigo. Na quinta-feira... Quinta-feira acho que foi dia 20, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não foi aquele mesmo dia que o Nogueirinha se encontrou com a Haddad? Vamos só checar aqui, porque senão fica muita cara de pau. Não é possível. Pô, quinta-feira foi dia 20. Então, naqueles 20 empresários, o Josué, Nogueirinha, Luísa Trajano, chamaram o Lehmann também. O Lehmann mandou um representante. Tá bom, né? Josué participou de uma reunião com o Haddad, com representantes da empresa de e-commerce oriental. Rapaz, só tem jogador, viu? Ah, jogador. Notícias recentes. Folha de São Paulo, né? Jornal Espaço. Após crise na Fiesp, Josué enfrenta manifestação por atraso de salário na Coteminas. Agora não vai faltar mais. Agora vai ter investimento, né? Dinheirinho, dinheirinho. O Brasil voltou, gente. Voltou. Seu problema é que você não é sobrinho do Lula. Seu problema é que você não é sobrinho do Lula. Se ele fosse... Falência da Coteminas faz crescer rumores de fechamento da Companhia de Tecidos Santanense. Um funcionário ligado à diretoria da empresa afirma que, apesar da crise da iminência de um ano difícil, a empresa está buscando meios de se recuperar financeiramente. E achou, agora vem com a Chay. Vai dar certo. O José Alencar deve estar lá em cima, ou onde ele estiver, né? Não sei onde é que ele está. Deve estar lá e falar, eita, que o Lula é porreta. O Lula não deixou meu filho na mão. É isso aí. O Haddad é ponta firme. Picanheiros unidos vencerão. Esse é o Brasil que voltou. Essa aí é a turma dos moderados. Esses são os moderados. Essa é a turma que o Estadão adora. Que é a turma que a Rede Globo leva pra bater papo. Mas vamos continuar. Só vai dar tempo de comentar sobre isso daqui. Falei pra vocês, né? O Dilma segue em Portugal. No dia de ontem não fez nada. Tá se escondendo, com medo de ser vaiado. E aí, a imprensa portuguesa fez uma pequena matéria. Aquele sotaque de português de Portugal, mas dá pra entender. Vejam o que eles dizem. Antes de começar a venda oficial, trouxe uma comitiva de peso. Com Lula da Silva viajou uma comitiva precisa de 22 carros para se movimentar, que vieram do Brasil, distribuídos em 2 aviões. Além do presidente, 8 ministros, 4 senadores, 8 deputados, o secretário executivo do Ministério da Indústria e o presidente da Agência Brasileira do Turismo. Mas a conta não fica por aqui. Se olharmos, por exemplo, para o governo, que enviou representantes de várias áreas, há que somar os assessores de segurança de cada um. Portanto, 8 ministros formam uma equipa de quase 50 pessoas. No total, serão cerca de 75, juntando a equipa de Lula da Silva e dos parlamentares. Estão todos hospedados no Vivaldi, em Lisboa, onde cada quarto pode ir dos 300 aos 7.000 euros. Nem hotel, nem assessoria de Lula da Silva quiseram esclarecer quantos quartos foram reservados, nem quantas pessoas fazem parte da comitiva. Certo é que o grupo que o presidente brasileiro levou até à China este mês incluiu o dobro de senadores e deputados. Resumindo, ela falou, ó, em torno aí de 75 pessoas. Tá todo mundo aí no Tivoli. O valor médio, quer dizer, o valor vai de 300 pelo quarto até 7.000 euros, né? 300 euros. Multiplica aí por 6. Pra ter noção aí do drama. Perguntaram quem que tá pagando, ninguém respondeu. E essa é a fama, né, que o Dilma tá emplacando aí pro Brasil. Ao redor do mundo. Mas não para aí, vamos continuar. Folha de São Paulo, né? Escreveu um textinho. Acho que é da Folha. Acho. Posso estar enganado. Talvez seja do Globo. Enfim. O custo da autonomia. Professor da FGV.
falando, ele passa um pano no início, etc, tudo mais, só que lá pra frente ele fala que o Lula meteu os pés pelas mãos, no caso da Ucrânia, e torrou muito capital que acumulou na comunidade internacional. Ou seja, resumo, o Lula não sabe o que ele tá fazendo, ele tá completamente perdido, tá louco, alucinado. E aí, ontem teve uma postagem que eu achei... Ontem não, agora de manhã cedo, 4h23 da manhã. Mas o Pepe tá acordado, ele tá em horas à frente, ele tá em Moscou agora. Pepe Escobar. Se você não sabe quem é esse cidadão, ele é o analista de geopolítica que a esquerda mais para ouvir. Tá vendo? Ó, no Brasil 247 na quinta-feira, no dia 20. Ele ali, ó. Aquele senhorzinho ali com aquela barbinha, o cabelinho ali de lado. Assim, lado não, né? Parecendo um palhacinho. Pepe Escobar explica o novo grande jogo. E eu sempre paro pra ver o que essa galera tá comentando. O Pepe Escobar, hoje de manhã, 4h23 da manhã no Brasil, escreveu o seguinte: o BRICS Plus, que o BRICS vai se expandir. O BRICS, no primeiro momento que foi criado, foi só um grupo, sei lá, meio que multilateral, fazer uns comércios aqui, né? Os países mais pobres, se ajudar um pouquinho, fazer um escambo, quem sabe. E a coisa foi crescendo, 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 crescendo. E hoje o BRICS realmente representa um novo bloco que vem se posicionando contra a hegemonia ocidental. Quem poderia imaginar? Lá atrás que ninguém pensava. E agora o BRICS está para expandir, trazer mais países. Quem sabe criar uma ONU paralela. Ele está falando que o BRICS será liderado pelo RICS. R de Rússia, I de Índia e C do Oriente. E o B? E o B? O B está enjaulado. É o Lula. Forçado a se comportar como um quinta coluna. Quinta coluna é um traidor. R e C, ou seja, a Rússia e o Oriente, estão totalmente cientes do jogo que está sendo jogado. E querem me falar que o Lula, ele tá fechado com os BRICS. Ó, tá aqui, ó. Sempre o Brasil 247 tá chamando ele lá. No mínimo, uma vez por mês. No Brasil 247. No mínimo, uma vez por mês. Bora em Moscou. Roda, tá lá na Europa realmente vendo o que tá acontecendo. Ele tá com a galera. Vocês querem vir me falar que o Lula é amigo da Rússia? O Lula é vassalo do Biden. O Biden manda, o Lula faz. Nunca pedimos que os Estados Unidos e a Europa tivessem outro comportamento sobre o conflito, diz o Dilma. Em entrevista à estatal portuguesa, a RTP, o presidente brasileiro voltou a negar que o Brasil tem a posição ambígua sobre Rússia e Ucrânia e cobrou grupo de países pela paz. O Lula agora está tentando negar a todo custo o que ele falou. E aí, olha aqui, sensacional, gente. Quando isso aqui rolou ano passado, eu lembro, eu comentei com vocês, foi no final de dezembro, falei, pessoal, isso daqui vai ser uma mudança tão grande. Pela primeira vez, o monopólio desse fact-checking vai cair por terra. Vai ser a população tendo o direito de expressar a verdade. Aí tá lá, o Dilma fez um tweet, até trouxe no vídeo ontem. Eu nunca igualei Rússia e Ucrânia. Eu sei o que é invasão, eu que é da territorial, mas agora já começou, alguém precisa falar em paz. Olha lá, isso não é verdade. Em entrevista concedida em maio de 22, a revista americana Times, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Zelensky quis o conflito e que o líder ucraniano era tão responsável quanto o Putin pelo conflito. E aí deixa o link ali do Poder 360 com o discurso do Lula. Fact-checking na lata, hein? Eita, mas foi gostoso de ver. Aí o Amoedo vem aqui, ó. Lula mantém o compromisso com o erro e finge que não falou o que falou sobre o conflito na Ucrânia. Seria cômico se não fosse trágico. Felizmente, a rapidez da informação nas redes sociais dificulta a vida de políticos que mentem sem pudor para a população. E vamos comentar um pouco sobre isso, não dá tempo. Redes sociais talvez estejam com dias contados, pelo menos da forma como a gente conhece, mas chegaremos lá. A postagem também foi esse tweet aqui é muito gostoso de ver. O Choquei, site de fofoca, página de fofocas, né? Totalmente descompromissado com a verdade, aliado de primeira hora do Lula. Foi esse tweet, ó. A Choquei no Fantástico. E apagou.
e apagou. Por que apagou? Porque o Choquei apagou o tweet onde eles avisavam que estavam no Fantástico. É porque o Choquei está sendo acusado de divulgar fake news. A matéria do Jornal Nacional, que é a matéria fake, que não aconteceu, teria sido repercutida na internet pelo perfil Choquei. Esse vídeo que eles esqueceram de apagar, né? Talvez até tenham apagado agora, que eu peguei na hora. É por isso que eles estavam no Fantástico, promovendo fake news. E aí, gente, a notícia não é boa. E eu vou falar sério pra vocês, eu não tenho esperança nisso daqui. Vendo todos os movimentos, vendo o governo que está de plantão. O Folha de São Paulo noticiou agora de manhã que a turma do Lira, né, o grupo de Lira, resiste a pressões e diz que vai manter a votação da urgência do PL 2630, das fake news, para essa semana. Então deve votar, uma vez que é aprovado o requerimento de urgência, pode ir direto para discussão no plenário. E uma vez aprovado, já foi. Tanto fala ali, ó, a expectativa de votar e aprovar nesta quarta-feira a urgência do PL das fake news, apesar da pressão da oposição, da direita e das plataformas, que defendem a criação de uma comissão especial para debater mais profundamente o texto. A urgência é um requerimento usado para acelerar a votação de uma proposta. Com isso, o projeto não precisa passar por comissões e pode ser levado diretamente ao plenário ainda nesta semana. E aí, falando dessa questão de fake news, PL 2630, olha que interessante. Empresários do Esfera debatem regulamentação de mídias sociais em encontro com autoridades. O Grupo Esfera, né, é o concorrente do Lídio do Dória, formado pelo João Camargo, da CNN, o Abílio Diniz, Picanheiro, e o Rubens Ometo, esse aqui dispensa, né? Dispensa. O Rubens Ometo está se tornando uma figura carimbada no Atlas brasileiro. Janeiro, fevereiro e março, brilhou em 3 meses seguidos. Enfim, vai reunir autoridades no dia 15 de maio para uma rodada de debates. Um dos temas da pauta será a regulamentação das mídias sociais. Outros assuntos como infraestrutura, energia, segurança jurídica e sustentabilidade na Amazônia também estão previstos. Imagina o que é que essa turma vai discutir. Como garantir a tua liberdade ou como dar uma boletada bacana em cima desses temas. Esse é o Brasil que deu certo, né? Que voltou. Aí você vê, ó. O Lula lá em Portugal, comentamos no vídeo ontem, defendeu a nova governança global, empoderar a ONU como organismo multilateral de modo que ela tenha poder de impor coisas que nem o Congresso Nacional possa ir contra, né? O Lula reclamando lá a questão da COP. O discurso de ódio pode assumir muitas formas diferentes, mas não importa o que pareça, o discurso de ódio tem consequências reais. Basicamente, né? Você ter voz, você tem uma arma. Se você tem voz, meu irmão, você pode estar armado, viu? Sua voz é um problema, você tem que ser calado. E aí, olha por que o governo quer regulamentar as redes. O fracassado do Marcos Uchoa, que perdeu o emprego na Globo, tentou ser candidato, não teve nem capacidade de chegar até as urnas, desistiu antes, era candidato pelo partido do Alckmin, tá lá agora, né? Na TV Brasil. 59 pessoas assistindo. 59. Qualquer tia do Zap tem mais audiência do que esse cara. Sem ofender a tia do Zap, mas porque elas realmente tem. Você vê que qualquer tia do Zap tem pelo menos 100 amigos. Amigos, de verdade, né? Pessoas que ela conhece da sua vida, seu dia a dia, que ela sabe chamar pelo nome, sabe que é o marido, os filhos, 100 pessoas. O cara tem 59 pessoas assistindo. Essa é a turma que tem que levar a verdade. Então tem que ter uma PL 2630 para ajudar. Olha isso aqui também que interessante. No dia 20, na quinta-feira, o Henrique Soldani, ele postou aqui um print da Carta Capital, onde tinha a fotinha do governo, né, dos 100 dias. Dos 100 dias. Palavras do Henrique. Ele falou o seguinte: é oficial, a mamata voltou. Se você entra no site da Carta Capital, aparece um vídeo institucional do governo federal. Se clicar numa matéria, aparece mais 3 banners estatais. A revista impressa encolheu 73% em 2 anos. São impressas apenas 2.000
130 edições por semana. Será que justifica, né? Os banners voltaram. O governo tá pagando por isso? Vou olhar, né? Falando em propaganda, governo Lula gasta 13 vezes mais em propaganda que Bolsonaro no início de mandato. Entre 1º de janeiro e 16 de abril foram 330, quase 331 milhões de reais em publicidade, conforme relatório obtido com exclusividade pela Cruzoé. O valor se refere a gastos executados em campanhas com a presença da República e 7 ministérios. Não estão contabilizados valores com eventuais bônus de volume, como revelou em agosto desta semana. Há 4 anos, o governo Bolsonaro desembolsou 25,4 milhões nos 4 primeiros meses de 2019, ou seja, o governo Lula gastou cerca de 13 vezes mais que a gestão Jair Bolsonaro em seus respectivos inícios de mandato. É por isso que o Estadão prefere o Lula e vai continuar preferindo o Lula. É 13 vezes. O Estadão tem 13 vezes mais razões para gostar do Lula do que de Bolsonaro. A destruição que Bolsonaro promoveu foi da mamata da imprensa. Aí veio isso daqui também. É assim que se protege o meio ambiente, viu? Perfil oficial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que agora mudou, né? Clima agora virou, meu Deus do céu, pauta central do governo. 22 de abril é o Dia da Terra. Após 4 anos de destruição, o MMA voltou a proteger os biomas do Brasil. Isso é postagem que se faça no perfil do Ministério acusando o governo anterior de destruição. Mais do que isso, você vai nessa postagem, ó, aqui na parte de baixo, cadê a moça? Aqui, Ctrl+C. Não tá funcionando assim direto. Mas enfim, aqui, ó. Você vai aqui embaixo no Twitter, tem respostas que o perfil oculta para você não ver, ele quer esconder. Sabe o que o perfil do governo está escondendo? Está escondendo vozes da direita que postaram a nota do G1 falando, ó, desmatamento na Amazônia triplica em março. Rapaz, é matéria de 20 de abril, essa página do dia 22. Porque o perfil oficial do Ministério do Meio Ambiente está ocultando essa resposta. É assim que vai combater o meio ambiente, destruindo a informação? E aí, falando de meio ambiente, sei que já passou aqui de 1 hora, mas a gente fecha com essa. Governo Lula quer regular o mercado de carbono neste ano. Neste ano, viu? Quem está na frente do projeto da regulamentação é a Marina Silva e o Geraldo Alckmin. Olha aí. Essas são as preocupações do Lula. Isso nem que a gente comenta depois. Esse é o governo. Esse é o Brasil que voltou do mercado de carbono. Isso o Estadão apoia, patrocina, pelo bem de todos e pela felicidade da nação. Mas, por hora, eu fico por aqui. Vou mandar tanto o vídeo do Capelli quanto do Jornal Português, que fez a cobertura do Dilma no canal Telegram. Link tá aqui na descrição. Se você gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem BR. Compartilha esse vídeo, não vai cair o teu dedo. Amanhã estarei de volta. Não deveria, mas estarei. Amanhã meu pai e minha mãe chegam. Amanhã pra vocês... Não, peraí. Hoje de noite eles chegam. Pra vocês, né? Pra mim é amanhã de manhã. Eu vou trabalhar, a gente não para nunca, nunca. Eles sabem, já é pra eles, né? Vai vir todo mundo trabalhar. E é isso, gente. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!